Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2024 do fundo GARI 11, é o antigo GALG 11, tá? Que inclusive já anunciou seus proventos relativo a fevereiro, não tem nenhuma novidade, tá? Mas o relatório demora um pouco a sair. A gente vai falar do relatório de fevereiro, que tem informações importantes, inclusive da transferência de nome, né? De Galg para Gari 11, esse relatório gerencial que fala sobre isso, tá? Então fique conosco para você saber informações aí relativo ao Gari 11, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like. A gente vai voltar agora a todo vapor aí na leitura dos relatórios gerenciais, tá? Esse período aí de janeiro, fevereiro e março foi complicado para estar todo dia aqui fazendo análise dos relatórios, tá? Mas vamos agora abril, começar com todo vapor e vamos falar também de ações, então fique atento aí também e se inscreva no canal para você ficar sabendo dos vídeos aí que a gente posta, tá bom? E, e também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Então se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos falar aqui do Gari 11, é o atual FI Guardian Real Estate. Então, ele fala aqui sobre a estratégia, né? O que, que ele observou no segundo semestre de 2023. Inclusive, é um fundo, né? O Galg 11 era um fundo na base 100 e em 2023 se transformou num fundo base 10. E isso aí fez alavancar bastante a quantidade de cotistas dele no mercado, tá bom? Então, foi uma alta impressionante. Se a gente verificar aqui dentro aqui desse último parágrafo, dessa última linha desse parágrafo, a gente vai ver o aumento de 496% somente em 2023, tá? Então foi uma alta expressiva de quase 500%, tá? Então a intenção da gestora do Galg 11, que é a mesma do Gari 11, só mudou o administrador, né? Mas o que interessa é o gestor e o objetivo é ampliar a questão dos investimentos, né? Dos tipos de imóveis que eles pretendem investir, tá? Então é a ampliação da tese de investimento. Esse é o objetivo agora dessa transferência, né, de Guardian Logística para Guardian Real Estate. E a quinta emissão de cotas do fundo, né? Fala aqui que também foi um sucesso a quinta emissão de cotas. Eles vão começar já aí, então, a estudar aí a questão dos imóveis que vão ser adquiridos com esse valor da quinta emissão de cotas que, pelo que foi falado aqui, né, levantou 625 milhões de reais. E com esse montante captado, o fundo chegou a mais de 1 bi e 200 milhões aí de patrimônio líquido. Então o fundo aumentou bastante aí também, patrimônio líquido. A gente vai ver mais para baixo que também a liquidez do fundo também teve uma alta interessante. Então é, o fundo não era um fundo muito diversificado, ainda não é, na verdade. Inclusive vendeu um imóvel, né? Vendeu um dos imóveis que locados para a BRF. O fundo captou mais de 280 milhões nessa venda, né? E teve um ganho de capital interessante que fez com que o fundo, aí, inclusive, colocasse uma expectativa de distribuição nos próximos 2 anos aí fixas, né? Então, o fundo está com recurso para poder fazer uma diversificação interessante aí dentro do seu portfólio, tá? Então, fique atento que pode ser uma oportunidade o Gari 11, né, já que é um fundo de tijolo, né, os fundos de tijolos ainda não despontaram, né, eu acredito que ele vai despontar mais quando a Selic começar a baixar aí, principalmente abaixo dos 8,5%, 9%, os fundos de tijolo vão despontar e pode ser a oportunidade, pode ser agora. Bom, então já teve a assembleia, né? Teve a assembleia que onde 40% dos cotistas votaram essa mudança de nomes, de estratégia, não só de nome, né, mas de estratégia. E também o banco Daicoval é o atual administrador do fundo, fez com que o fundo economizasse aí 7% nessa taxa de administração paga. Então o fundo aí, provavelmente no mês de março, eu não vi notícias do mês de março, mas ele anunciou aqui que no mês de março teria ingressos de novos ativos. Eu não observei. Se você observou, deixa o link aí nos comentários, ok? Bom, aqui tem a tese de investimentos, né? E o histórico desde aí, eh, do surgimento, né, do Gari 11 até a concretização ali no início de fevereiro. E agora, qual é a expectativa? São aquisições de novos imóveis, então são o próximo evento.
Aqui então a gente tem alguns números, né, do primeiro mês aí do GARI 11, né, na verdade são os mesmos números aí do GALG 11, não tiveram modificações aí além do nome, né, ainda não teve muitas modificações. Database do fundo sempre é o último dia útil do mês, inclusive já anunciou os proventos 0,087 foi o anúncio aí de março. Então, boa, eu não sei dizer nem esse rendimento, né, fracionado, que tem uma cota complicada, deve receber 9 centavos. E o mês de referência foi fevereiro de 2024, né? Então, aqui tem as taxas de administrações pagas agora, né? A redução, inclusive, né? Agora a partir de março. Taxa de performance prevê, o que esse deu benchmark, que é IPCA mais 6%, e aqui número de cotas emitidas, mais de 125 milhões de cotas, é um fundo na base 10, né? E é um dos fundos aí. Então, na base 10 interessante para poder sim investir, né? Eu não sei se o Gary 11 estava na lista do último vídeo que a gente postou dos fundos na base 10. Se não estiver, é um aí que é, com certeza entra nessa faixa daqueles filtros que a gente colocou lá, tá? Provavelmente não estava atualizado, se não estiver na listagem, não me recordo. Valor patrimonial do fundo, então, mais de quase 1,2 bi, valor patrimonial 9,27, encerrou fevereiro a 9,12, e se eu não me engano, encerrou março a aproximadamente 9,5, tá? Teve uma queda aí para março também de novo. Então o fundo está abaixo do PVP, abaixo do preço do valor patrimonial, na verdade, né? PVP abaixo de 1. E o prazo de vencimento médio dos contratos, aqui também é um fator muito positivo, né? Já que os contratos são todos contratos atípicos, o que tem aí uma cláusula de garantia de recebimento, né? Na verdade, é uma cláusula de caso de rescisão, recebe todo o valor restante do contrato, tá? Então o fundo tem mais de 11 anos de prazo de vencimento médio dos contratos. Dividend yield atual está mais de 11%, né? Vacância 0%, dividend yield inclusive isento de imposto de renda. Atualmente ele tem 4 imóveis, como eu falei, ele vendeu um dos imóveis, né? E o número de cotistas atual, mais de 167 mil cotistas. Se você for um deles, então se inscreva aí no canal que a gente vai acompanhar de perto a evolução aí do Gari 11, né, depois dessa mudança de estratégia, tá bom? Então não deixe de se inscrever aí, deixar o like também para esse vídeo chegar a outras pessoas. Bom, aqui outros comentários do gestor aqui, falando sobre o novo administrador, né? Então teve uma redução de 7% da taxa do administrador anterior. Aqui teve a conclusão também da venda do BRF Salvador, a nova guinda de dividendos, né, nos próximos 2 anos. Então a guinda de dividendo é essa aqui nos próximos anos, né, essa que está aqui do lado, ó, entre 84 milésimos de centavo e 87 milésimos de centavo, acho que é assim que se fala. Vai aí para os próximos 2 anos vai ser esse valor, tá? O fundo vendeu a BRF, o imóvel BRF Salvador por 280 milhões de reais, né? Então teve um lucro de em torno de 70 milhões que vai ser revertido aos cotistas, né? Obrigado a distribuir 95% no mínimo desse valor aqui, desse ganho de capital, né? De 23%. É, e o fundo, além de falar aqui, né, ele retira aqui no hall de compromissos, né, porque o fundo tinha uma alavancagem, né, atrelada a 3 imóveis e um desses era o BRF Salvador. Então a alavancagem ainda vai reduzir em 18%. Então foi um bom negócio, né? Já que o fundo lucrou mais de 70 milhões ainda com essa operação, tá? Mais para baixo tem aqui outros números, né? Você depois pode fazer aí essas leituras, tá bom? A guinda, que a gente já falou aqui, vai até então 2026, para os próximos 24 meses, tá? Então o fundo vai adquirir agora outros imóveis, provavelmente de outros segmentos, para poder cumprir a estratégia do fundo. Aqui falando dos resultados, então o fundo colocou aqui uma linha de receita de locação, resultado por competência, né? Então ela está aqui praticamente se repetindo, e a receita de locação por caixa, né? Então realmente o que ele recebeu. Então, essa diferença aqui, porque ele recebeu mais do que ele alocou, porque provavelmente é o que a gente vê aqui de cara, que quem deveria pagar em fevereiro, provavelmente pagou no último dia útil ali de janeiro, né? E aí fez com que o dinheiro entrasse no caixa de janeiro e não no de fevereiro. Essas normalmente são as diferenças, né? Resultado das operações mobiliárias, 4 milhões e meio de reais, rendimentos mobiliários,
Então tem outras receitas aqui que somadas deu mais de 14 milhões em janeiro, mais de 13,3 milhões em fevereiro. E aqui a gente verificou que teve um aumento na distribuição, né? Para 86 milésimos de centavos é o que foi distribuído então aí em fevereiro, já como Gari 11 distribuindo em fevereiro. Mais para baixo a gente vai verificar então a guindas na verdade a performance, a rentabilidade do fundo foi de 1,37% no mês de fevereiro, tá? Então teve uma queda aí no valor de mercado, mas teve também a distribuição, né? Foi quase 1%, então praticamente aí, na verdade, o valor de mercado aqui teve uma valorizada em janeiro e em fevereiro também, de janeiro para fevereiro, agora de março, que teve uma queda aí no fechamento. E a gente vai observar essa queda no próximo relatório. Bom, aqui a gente tem a base de cotistas, como eu falei, depois que ele virou fundo na base 10, que foi aproximadamente aqui no primeiro trimestre, primeiro semestre aqui de 2023, o fundo deu uma estilingada aqui no volume negociado também, tá? E também na quantidade de cotistas. Liquidez do fundo foi de 84 milhões de reais e meio aqui no mês de fevereiro, deu mais de 4,4 milhões por dia de volume diário de negociação no mercado secundário e ultrapassou a marca de 168 mil, já deve ter ultrapassado os 170 mil pela onda da carruagem aqui, né? Então são 4 imóveis, tem ativos financeiros aí, né? Que é o valor de caixa praticamente, né? Investiu aí enquanto não adquire outros imóveis, acaba investindo em ativos financeiros, não tem vacâncias nem física nem financeira. Tem aqui as localizações, né? Então tem aqui 100% contratos atípicos, mais de 8,5 anos atualmente que está o valor do prazo de vencimento médio dos contratos e o reajuste de aluguel, IPCA, todos os contratos são registrados pelo IPCA, tá? O ativo que contribui maior aqui para a receita é o BAT Souza Cruz, é aquela empresa de cigarro, né? Souza Cruz, é um imóvel locado aí no fundo, no Rio Grande do Sul, né? E a receita é a maior receita do fundo, né? Todos os contratos atípicos, é o maior imóvel também, né? Um imóvel industrial, né? Tem aí validade do término do contrato também o mais curto, é 2027, e é isso que a gente tem que acompanhar a renovatória, né? Que tem um impacto bem elevado aí na receita. E aqui é o perfil da alavancagem, é o chamado CRI casado, né? Que aí ele acaba acompanhando o prazo contratual, né? E é um percentual do contrato normalmente, esses CRIs casados, tá? Aqui então é imóvel da Souza Cruz, é um belo imóvel, né? Um grande, imponente ali, complexo industrial que eles têm. Provavelmente vai renovar, né? A empresa aí antiga também no mercado. Infelizmente produz cigarro, mas é uma empresa antiga no mercado, né? Souza Cruz. Mais para baixo aqui a gente verifica aqui o BRF Pernambuco, então BRF também, uma grande empresa aí no setor bovino, né, de carne, né? Mais para baixo a gente verifica que a Arlic de São José dos Campos, então a empresa industrial também ele trabalha nesse setor aí, tem um complexo logístico também interessante lá em São José dos Campos. E também temos aqui a outra da Air Liquide em Canoas, né? Ela tem 2 imóveis aí locados. E também tem aqui o objetivo do fundo, né? Então agora tem ali um objetivo de amplificar a questão dos segmentos, né? Não vai ficar só no segmento logístico e industrial, agora vai amplificar ali os segmentos dos seus imóveis, né? Fazendo com que aí o fundo provavelmente vai entrar no setor urbano, né? Normalmente os fundos eles cambiam para essa parte porque na área urbana a gente vê muitos fundos aí fazendo ganho de capital elevadíssimos com imóveis urbanos, né? A HGRU faz isso com excelência, com maestria e excelência, então não sei se é a intenção do fundo fazer esse mesmo tipo de operação, ok? Então é isso aí, vou deixar esse relatório na descrição do vídeo, baixa aí para você saber outras informações do fundo, tá ok? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal. Até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau, tchau.